Esse livro ele tem um caráter inédito porque, é, o- primeiramente, ele busca investigar como que a classe política está incorporando os temas de transformação digital, tecnologia e inovação nas suas agendas. Diante disso, nós temos uma pesquisa muito ampla, onde investigamos as propostas dos candidatos a governador nas eleições de 2022, consequentemente também identificamos as propostas dos governadores eleitos, levantamos mais de 1.300 propostas e depois daí nós conseguimos mapear 45 indicadores relacionados aos três temas para os 27 estados e fizemos um comparativo se as propostas desses candidatos estavam dialogando com os indicadores, né, a realidade dos indicadores. E a partir daí a gente começa, digamos assim, a encontrar muitos achados, né? A gente tem, de um lado, candidatos e até governadores que fizeram um trabalho bem feito, né, de proposta digital, a exemplo do governador eleito da Bahia, o Jerônimo Rodrigues, o governador eleito do Paraná, o Ratinho Júnior, o governador eleito do Mato Grosso do Sul, né, o Eduardo Witzel. Mas, por outro lado, a gente também observou que tem candidatos que simplesmente botaram as propostas mais para poder compor, né? Para Dizer dizer que que, tem alguma só para coisa. dizer que tinha uma agenda para fazer, quer dizer, não, não Exatamente, necessariamente era um projeto de governo mesmo. isso. Felizmente, esses candidatos foram minoria, sabe? Realmente, a grande maioria dos candidatos, pelo menos tinha um conjunto ali de 8 a 10 propostas, e outros realmente tinha um conjunto maior, né, como esse que eu citei. Alguns achados da pesquisa é que assim, a pesquisa comprovou que a transformação digital ele é um tema multipartidário, ele é um tema que está acima de espectro político específico, né? Ou seja, dá para dialogar sobre esse tema com todos os atores dos partidos políticos, em que pese cada um ter as suas preferências, né? A gente vê que candidatos mais ligados à centro-direita têm uma agenda mais pró-mercado, né? Transformação digital para dinamizar a economia, para reduzir custo. Já a gente também pega que candidatos mais ligados ao centro-esquerda tendem a incorporar o digital em uma agenda mais social, uma preocupação maior com direitos digitais, né, dos indivíduos. Mas o fato é que esse livro, Luiz, e a sua base de dados, ele traz realmente um bom caldo, né, uma base excelente, principalmente para a gente começar a pautar essa discussão digital para as próximas eleições, as eleições de 26, que já estão aí próximas de acontecer. Agora, pelo que você viu, quais são os estados mais avançados? São esses que você citou? Paraná, Bahia? Como é que está a relação? Proposta realmente a execução do projeto pelos estados, né? Muito bom. O Paraná é um exemplo interessante porque assim é um estado que vem estruturando a sua base digital há cerca de 5 décadas, né? E sempre mantendo isso, independente dos governadores que passaram, vem estruturando bastante. E isso alinha com a própria agenda realmente do governador Ratinho, né? Ele realmente foram 51 propostas e até incluindo temas mais avançados. Já previ inteligência artificial lá em 2022, entendeu? Dentre outras coisas. A gente vê No entanto, estados. no Paraná, o Ratinho está privatizando a Celepar, que, dentre as estatais estaduais, né, era considerada uma das melhores estatais. Isso não vai, de alguma maneira, impactar o projeto dele? Pois esse tema da privatização da Celepar, desculpe, ele na verdade é uma grande interrogação, porque é um assunto muito arriscado. Já se tenta privatizar estatais, já tem alguns anos, estatais de tecnologia. Esse projeto é o mais avançado. Eu posso dizer que isso é uma grande interrogação, porque o volume de dados, como vai ser o acesso do poder público com essa instituição privatizada, isso é um tema realmente diferente. Por outro lado, a gente percebe, Luiz, que assim, existe uma grande crítica de parte dos políticos que as estatais de tecnologia elas não são tão ágeis quanto que a sociedade precisa. Eu entendo que essa afirmação não deixa de ser verdade, só que a gente precisa também entender o papel do Estado. O Estado ele não pode ter uma atuação puramente de mercado de fazer o que entende que pode ser feito. É preciso respeitar todo um processo regulatório e também de princípios e normativos jurídicos que, às vezes, atrasam as coisas. Mas o fato é que,
Esse tipo de movimento, especificamente em relação à Celepar, eu acho que, independente dos seus efeitos colaterais que possam vir a ter, eles ajudam a sacudir o debate e de refletir realmente qual é o papel dessas instituições, se realmente elas estão com foco em servir o cidadão, ou se estão, por exemplo, atreladas a questões especificamente técnicas ou questões que realmente não deveriam estar priorizando. E nesse conjunto, né, de estados, quem é que está, vamos dizer assim, mais atrasado em relação à tecnologia? Quem é que não está fazendo o dever de casa que já deveria ter feito? Vamos lá. O que a gente percebe é que, assim, no que tange às propostas, tá? A proposta do Rio de Janeiro foi bem incipiente, né? O governador Cláudio Castro propôs muito proposta. Entretanto, está desenvolvendo um trabalho interessante, né? Criou uma secretaria de transformação digital e, inclusive, já levou o Rio de Janeiro aí para posições interessantes no ranking, né? O que também nos permite refletir, né, que às vezes alguns governadores podem não se comprometer tanto, mas na prática fazerem a agenda, né? Por outro lado, a gente vê que tem situações no estado do Nordeste, como Rio Grande do Norte, Sergipe e Alagoas, e Maranhão também, que infelizmente não estão conseguindo decolar, né? Tiveram até propostas interessantes, mas quando a gente olha, principalmente para o principal indicador de governo digital do Brasil, né, que é o índice ABEPTIC, esses estados eles têm patinado, né, ficado ali nas últimas posições do ranking por alguns anos. O que também nos chama a atenção, porque esses rankings eles também servem para nos chamar a atenção sobre como o Brasil precisa atuar para fortalecer esses estados. Afinal de contas, nós somos uma federação e quanto mais integrados e desenvolvidos todos os estados tiverem, melhor para o país. Eu entendo que a gente não pode olhar para uma situação dessa, de situação desfavorável, de 4, 5 estados, e ficarmos de braços cruzados. É preciso ter uma ação mais efetiva para fortalecer a atuação desses estados para melhorar a vida das pessoas. Tiago, eu tenho ouvido falar muito bem do Piauí. Estão dizendo que o Piauí está fazendo uma grande revolução digital lá. Que informações você tem em relação a isso? Como é que foi o projeto de governo, as promessas de campanha? Me fala um pouquinho do Estado. O Piauí realmente é um bom exemplo nacional e lá existem algumas particularidades que nos ajudam a entender. Primeiro que, assim, a própria formação do governador Rafael Fonteles, ele é um profissional de ciências exatas que tem uma grande compreensão sobre o poder, né, das tecnologias digitais. Isso permitiu que o Piauí pudesse implementar essa lógica de tom do topo e realmente direcionar a máquina pública para tratar esse assunto como prioridade. O Piauí realmente reformulou a sua empresa estadual de TIC, criou uma estratégia realmente avançada, pilotada pelo governador, tá? Conseguiu chegar agora ao primeiro lugar, né? Esse ranking que eu falei, ele já tinha subido muito na edição passada e subiu mais. Criou está criando, na verdade, uma inteligência artificial própria, né, brasileira, chamada Soberania. Criou, salvo engano, a primeira secretaria estadual para tratar de temas de IA. Enfim, o Rafael Fonteles é um governador que conseguiu traduzir essa agenda para trazer ganhos políticos, o que é importante, né? Eu acho que quando a gente realmente os políticos conseguem incorporar agendas e trazem para o seu capital político, isso fortalece muito aquela agenda que é o caso do Piauí. E o Distrito Federal, que é quer dizer, o Distrito Federal ele sofre o impacto direto das políticas públicas do governo federal, né? Mas como é que está ele em termos de cidade mesmo? Como é que o governo do Distrito Federal vem atuando nessa área? Qual é a promessa que eles não cumpriram ou estão deixando de cumprir? Vamos lá, o Distrito Federal, Luiz, ele tem se posicionado numa posição intermediária. Ele fica ali no bloco entre o oitavo, o 15º lugar, entendeu? Tanto do ponto de vista de propostas, como também o próprio posicionamento desse ranking. A gente vê assim que, como o DF ele tem essa característica de ser um híbrido, meio papel de Estado, meio papel de município, a gente entende que é uma governança realmente um pouco mais específica, tá? Eu posso dizer, digamos assim, o DF tem realmente várias características do governo digital consolidadas, né? Digamos assim, tem um bom portal de governo, tem um bom aplicativo de governo, tem esse entretenimento ao cidadão, mas pela própria estabilidade da posição do DF ao longo
se é histórica, a gente vê assim que é um tema que está, digamos assim, estabilizado e que a gente não percebe grandes avanços, por exemplo, se for comparar com estados como Piauí, como você acabou de trazer. Vika, vamos falar um pouquinho do ranking, né? Dos estados e tudo mais. Não sei se você tem assim de cabeça, mas quem é que está no topo, quem é o primeiro do ranking, e se você puder posicionar até o top 10 aí desse ranking, fala pra gente aí. Vamos lá. Vamos lá. Quem atualmente está fazendo o top 5, né? Top 5, depois eu vou chegar no top 10, Uhum. são os estados do Rio Grande do Sul e Piauí, que ficaram empatados em primeiro lugar. Ah, Depois que a gente legal. tem ali, nesse grupo, o Rio de Janeiro, que está em segundo lugar, o estado do Acre e o estado de Goiás. O Acre também é um caso de estado que estava em posições desfavoráveis há 3, 4, 5 anos atrás e conseguiu dar uma subida realmente importante. O Acre chegou a pontuar, né, como o estado que mais evoluiu nos últimos anos e agora realmente ele alcançou o top 5, né? Complementando aí para o top 10, né, conforme você me perguntou, Luiz, Uhum. a gente tem estados como Mato Grosso, que é um estado que vem evoluindo de forma incremental ao longo dos anos, tá? Minas Gerais, que atualmente está em sexto, mas Minas Gerais já teve o primeiro lugar. Na verdade, Minas Gerais é um outro caso importante, porque assim, Minas Gerais, a gente pode dizer assim, que é um estado de fronteira, que há mais de 20 anos trabalha muito bem essa agenda digital, certo? E com isso já tem uma capacidade muito bem consolidada, chegou a estar nesse topo, está ali na posição intermediária e pode dizer assim que ele está confortável com essa questão de ranking, mas tem priorizado avanços mais específicos, como por exemplo a investir em automação para rotinas públicas. Tem um projeto chamado Automatiza MG, por exemplo, a disseminação do SEI para os seus mais de 800 municípios em Minas Gerais, tá? Investindo na questão de promoção de direitos, né? Ligados a serviços digitais para pessoas PCDs, pessoas que têm transtorno de espectro autista, ou seja, Minas Gerais está agora, eu acho que em estágio de realmente especializar a sua agenda digital. Pernambuco volta a estar nesse top 10. Pernambuco passou, assim, apesar de ser um estado também de vanguarda, passou uns anos um pouco com essa agenda pouco priorizada, volta aí ao top 10. Tocantins é um estado que também evoluiu bastante nos últimos anos, e além disso, fecha essa lista Mato Grosso do Sul, que também é um estado em evolução, muito alinhado com essa agenda do governador, né? Mato Grosso do Sul criou uma Secretaria Executiva de Transformação Digital, está com uma agenda muito forte de apoio aos municípios, e a gente fecha aí o top 10 com São Paulo. São Paulo, inclusive, a partir de 23, São Paulo conseguiu trazer boa parte da equipe que era do governo federal e está agora realmente avançando com muita velocidade. E o estado de Rondônia é um estado que já vem aí, desde o início da gestão do primeiro governo do governador Marco Rocha, realmente investindo muito em capacidade de governança, gestão, e está aí fazendo parte desse top 10. Eu fiquei curioso de ver que São Paulo não figura entre o top 5 aí do ranking, que ele está tentando correr atrás do prejuízo, né, do tempo perdido aí. É interessante isso. Porque o que, que acontece, né? A gente pode avaliar que São Paulo, assim, São Paulo ela é a locomotiva do país. E muitas vezes algumas práticas, elas foram implantadas há bastante tempo, mas não foram atualizadas. Vou dar um exemplo bem prático aqui. Nós temos uma pauta importante que é a questão do Código de Defesa do Usuário de Serviço Público, que virou uma lei federal, a Lei 13.460, que ela meio que padroniza como que os governos devem apresentar os seus serviços públicos para a população. São Paulo lançou uma lei como essa, salvo engano, em 1999, só que foi uma lei que foi lançada em outro paradigma. O mundo mudou totalmente, entendeu? E certas coisas que São Paulo fez lá atrás precisavam de uma atualização. E o que a gente percebe é que São Paulo vem trabalhando muito nessa sua atualização, né? Agora sim, conseguiu emplacar uma boa aceleração. Não é à toa que São Paulo tem o programa São Paulo Mais Digital, né, de financiamento do Banco Interamericano, salvo engano, com mais de 300 milhões. Estou em dúvida agora se é de reais ou de dólares, mas está fazendo realmente um investimento forte. São Paulo decidiu incorporar o SEI, né? Ele substituiu o seu sistema de processo eletrônico em 2023, e a tendência é que São Paulo realmente passe a estar aí
é no topo do ranking, até por toda a sua capacidade, até por ser essa nossa grande locomotiva do Brasil. Fantástico isso. Tiago, me diz uma coisa. Você lançou o livro aqui na Câmara dos Deputados, teve o lançamento na semana passada, se não me engano. Isso. E qual é a tua estratégia agora? Como é que você vai fazer? Você vai percorrer os estados? Qual é a tua atuação agora daqui para frente? Vamos lá, Luiz. Esse livro, ele, como eu falei, né, ele além de ter a minha organização, a professora Beatriz e o professor Daniel, nós conseguimos envolver outros 32 pesquisadores de todo o Brasil, das 27 UFs. E esses pesquisadores têm feito um trabalho importante para divulgar essa obra em cada um dos seus estados, tá? A gente deve ainda fazer mais alguns momentos do lançamento desse livro, talvez tenha um segundo momento em Brasília, um momento em São Paulo, mas nós já estamos trabalhando agora na pesquisa dos municípios. Nós fizemos uma pesquisa similar, utilizando a mesma metodologia para os municípios, para as 26 capitais e os 20 municípios, população maior de 500 mil, para poder a gente fazer esse tipo de investigação na ótica dos municípios de maior porte, para depois a gente evoluir em eleições futuras para municípios de menor porte. Objetivamente, nós queremos chegar a ter um observatório da transformação digital para a agenda política. Nós estamos trabalhando para que, a cada eleição, nós possamos fazer esse levantamento de propostas, fazer esse cruzamento com os indicadores e também estamos buscando aí apoio e financiamento para poder fazer o monitoramento de como essas propostas estão sendo implementadas, visando, digamos assim, dar essa contribuição relevante para o nosso país, né? Não só para prestar, prestar contas à população, né? Como também a gente contribuir com o alinhamento federativo, para que o nosso Brasil ele possa ter um desenvolvimento digital como um todo, em nível de União, estados e municípios, e não na situação de certa desigualdade que nós ainda vivemos hoje entre os três níveis federativos.